E aí pessoal, Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Pra quem não me conhece, esse é um canal Astro Libertário, que a gente fala sobre política, economia, filosofia, ética, sempre sob uma perspectiva libertária. E esse vídeo é um vídeo que eu já deveria ter feito há bastante tempo, mas é um vídeo que precisa ser feito. E esse vídeo é de certa forma uma resposta a todos os libertários, assim, de maneira geral, que ainda defendem a tese de que nós devemos nos alinhar ao governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro tem valores parecidos com os valores libertários e, portanto, deveria haver uma aliança estratégica com o bolsonarismo. Eu já fui adepto dessa tese, eu vou deixar bem claro. Para quem me conhece das épocas da página do Facebook, qual fazia lives, já viu alguma live lá, já viu que eu já defendi essa tese, mas eu mudei de opinião e eu quero explicar porque, basicamente nesse vídeo aqui, e defende a tese de que não, nós não devemos nos aliar ao bolsonarismo, pelo contrário, nós devemos ser oposição ao bolsonarismo. Não aquela oposição burra, imbecil, idiota da esquerda, mas uma oposição inteligente, basicamente. O que aconteceu para eu mudar de posição? Basicamente 5 números, 13979, Lei 13979. Eu não vou entrar muito nos detalhes do que aconteceu em relação a essa lei, eu vou deixar o link aqui na descrição de um vídeo qual eu já fiz na plataforma Rumble, chamado Bolsonaro é o maior mentiroso do Brasil. O título é provocativo, mas não é mentiroso igual o presidente. Então assista esse vídeo que você vai entender os pormenores. Qual que era a tese que eu defendia na época? Eu falava, o Bolsonaro ele tem... O cara não é um libertário, mas ele tem algumas ideias bastante interessantes. Ele quer bater de frente com a máquina do estatista, ele quer privatizar coisas, quer dar mais liberdade, quer dar armas. E ao longo do tempo eu fui percebendo que, na verdade, o que ele estava defendendo não era dar armas para as pessoas, por exemplo, pegando a questão do armamento, e sim burocratizar o acesso a armas. Ah, mas como assim? Ele quer desburocratizar? Não, ele não quer desburocratizar, ele quer tornar o controle de armas mais eficiente. Ele quer que mais pessoas tenham arma para que o Estado possa controlar mais pessoas através da burocratização. Como assim? Vamos falar uma questão aqui. Se eu quiser, por exemplo, vamos pegar a frase lá dele que ele falou: ah, mas eu quero comprar fuzil e quem quer comprar feijão e não enche o saco quem quer comprar fuzil. Que ele falou. Ele tá certo na frase, sim, mas ele se refuta basicamente na prática, porque se ele realmente fosse um presidente armamentista, ele defenderia a revogação de qualquer tipo de lei, de qualquer tipo de restrição a armas. Armas deveriam ser compradas, tipo assim, você vai, sei lá, nas Casas Bahia, você compra um fuzil em 10 vezes no carnê das Casas Bahia e você não apresenta nem o RG. Não apresenta nem endereço. Isso é o quão livre armas deveriam ser. O Bolsonaro defende essa tese? Não, então ele é um desarmamentista, basicamente. Ele só é um desarmamentista que acha que é armamentista, mas na verdade não. Ele quer um eficientismo na questão de armas, basicamente. Que é uma das teses assim dele, né? Que é aquela ideia de Estado eficiente. Então, por que não, nós libertários não devemos nos aliar com esse cara, por exemplo? Nessa questão da arma, é óbvio que o princípio dele é diferente do nosso. A gente defende o princípio de que, bom, você é um indivíduo, você é livre, você pode ter arma, porque, bom, se você quiser alocar sua propriedade, seu dinheiro para comprar arma, compra. Se você quer comprar feijão, compra. Se você quer comprar os dois, compra. Se você não quer comprar nenhum dos dois, não compra. É a sua propriedade, suas regras. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro, com a sua propriedade, basicamente. E outro exemplo também de uma inconformidade entre bolsonarismo e ancapismo é que, tipo, o Bolsonaro ele é putamente contra drogas. Então, ele já falou várias vezes, por exemplo, o PL, acho que é 39915, eu não lembro agora o número. Mas enfim, eu tenho um vídeo aqui sobre isso no canal, que é o PL da maconha medicinal. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês assistirem. Fiz um vídeo analisando esse projeto e ele já declarou que se esse projeto passar, ele vai infectar. Então, pessoas que estão com problemas que poderiam ser curados pela maconha medicinal não vão poder ser curadas porque, bom, o presidente acha que você não pode injetar uma substância no seu corpo, no caso da maconha fumar, né? Vai fumar e a fumaça vai pro seu pulmão. Então, ou usar como tratamento médico mesmo. É uma completa anta. Então esse é mais um dos exemplos do porquê que é incompatível. E mesmo que seja uma aliança, vamos colocar assim, estratégica, temporária, aí é que entra um problema. Porque você está se aliando com um político, você está se aliando com basicamente o pior tipo de ser humano que existe na face da Terra. Um dos seres mais asquerosos que existe, que é um político. Ah, mas o Bolsonaro é um político, ele é um dos seres mais asquerosos que existe na Terra. Ah, mas não sei o que, o Bolsonaro é um político, é um dos seres mais asquerosos que existe na face da Terra. Se você não entendeu isso ainda, volte esse vídeo nos últimos 20 segundos aí e ouça eu repetindo isso até que você... Ah, tá, não, entendi. O Bolsonaro é um político e ele é um dos seres mais asquerosos da Terra. Então é isso que você precisa entender. Todo político é um filho da puta.
todo político deveria estar na cadeia, porque basicamente ele é um ladrão, um genocida, se não já em potencial, porque, bom, políticos controlam a inflação basicamente mata pessoas de fome, eles conseguem causar a inflação, basicamente. Então, é por isso que eu falo que políticos são os seres mais asquerosos da Terra. Você, como libertário, o que você acha que vai acontecer? Falando aqui pro libertário que defende aliança com o Bolsonaro, porque sinto lhe informar, meu amigo, mas se você defende aliança com um político, você é qualquer coisa, menos libertário. Então, vamos fazer uma pergunta honesta aqui. O que você acha que vai acontecer se você colocar política dentro do meio libertário? Você acha que você vai infiltrar o libertarianismo na política? Não, você não vai. Como disse brilhantemente o Alisson Neres uma vez num vídeo, a, a infiltração política no libertarianismo, de libertários na política, não são libertários se infiltrando na política, e sim as ideias políticas se infiltrando nas ideias libertárias. E o Alisson está absolutamente correto nessa frase. Na época eu discordava dele, mas eu estava errado e ele estava certo, e hoje eu concordo com ele. Então, vocês verem que eu não tenho nenhum problema de vir aqui gravar um vídeo falando que eu estava errado e mudei de posição. Talvez isso aconteça ao longo dos anos aí em relação a alguns assuntos. E não vou ter problema nenhum. A questão é, você estava errado e eu fui refutado e eu mudo de posição. E não tenho nenhum problema com isso. Isso vale inclusive para se algum dia alguém me provar que libertarianismo não pode ser aplicado na prática. O que eu duvido muito, mas enfim. Duvido, mas não sigo cegamente como um dogma. Então, essa é a mensagem que eu quero passar, deixar aí para os libertários que defendem uma aliança com o bolsonarismo. Não há valores, ideias e princípios que são convergentes com o bolsonarismo. O bolsonarismo é um movimento coletivista que virou basicamente um culto ao Bolsonaro, uma mamação ao Bolsonaro. Uma questão de que assim, o Bolsonaro fala A está certo. Se o Bolsonaro falar que A está errado, agora A está errado porque o Bolsonaro falou. Ninguém para refletir, pera, A está correto ou A está incorreto? Não, é só simplesmente segue o gado, continua mugindo e ninguém solta a mão de ninguém. É basicamente isso que virou. Como todo movimento coletivista, né? O movimento petista é a mesma coisa. Até por isso que o termo bolsa petista é bastante pertinente para isso. Até pelas questões que o governo Bolsonaro tem feito. Uma, inclusive, que eu ia transformar em pauta para vídeo, que era sobre a questão do presidente comprar um certo tipo de gel para um certo tipo de pessoas ter um certo tipo de comportamento e não pegar uma doença que pode vir de comportamentos, digamos, não muito. Como é que eu posso colocar uma palavra para isso? Puritanos, vamos colocar assim. Então, eu evitaria pegar uma certa doença aí chamada AIDS, por exemplo. Só que a questão é que isso era de março de 2021. Então eu ia trazer para o canal e não faz sentido. Então eu fico imaginando se o eleitor médio do Bolsonaro ia ficar satisfeito sabendo que o governo do Bolsonaro, não foi diretamente ele, mas o Ministério da Saúde, que basicamente ele que nomeou o cara que está lá, decidiu comprar esse tipo de gel para esse tipo de pessoas, sendo que supostamente ele deveria ser um conservador. E meio que esse tipo de conservadores que seguem o Bolsonaro, que são falsos conservadores, não vão aprovar isso. Mas enfim, eu não vou entrar muito nesses detalhes aí, porque era só uma ideia de pauta que eu tive que eu acabei descartando pela questão do tempo, né? Eu não ia falar de uma pauta de março do ano em setembro, porque seriam 6 meses, não faria sentido. Mas é esse o recado que eu quero deixar aí pros meus libertários minotauros, né? Vamos colocar assim, que é corpo de homem, cabeça de gado, porque acha que é possível ter uma aliança com o bolsonarismo. Eu sei, eu já tive nessa situação, eu já achei que era, não tô querendo posar de superior aqui. Já também tive essa ideia, mas infelizmente eu fui refutado pela realidade dos fatos e pelos 5 números que eu citei anteriormente, 13979. E também tem mais 5, 14019. Então é só você dar uma lida nessas duas leis e ver que o Minto assinou, que aí você vai entender o que eu entendi, que é a coisa óbvia. Não há aliança entre bolsonarismo e libertários. Os princípios são diferentes, as ideias são diferentes, os fins que nós queremos atingir são diferentes. Então, portanto, não dá para haver uma convergência em relação a isso, e sim só divergências, basicamente. Mas por esse vídeo é isso, vou encerrar ele por aqui. Peço para que você curta, comenta, compartilha. De novo, toca o sininho aí, porque senão não vai receber os vídeos.
checa as redes sociais aqui do canal, caso você realmente tenha gostado do canal e queira apoiar financeiramente, tem o link da minha carteira de Bitcoin, pode doar por lá. Se você não puder, só faz aí deixa um comentário aí que já ajuda bastante. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.